Muito boa tarde, Santa Catarina. Está começando mais um Jogo Aberto CC para todo o estado. Hoje, dia 20 de novembro, quinta-feira. Teve rodada da Série A ontem. Teve um time catarinense que se deu bem. O outro não se deu bem, não. Se deu muito mal. E daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre isso. Tem rolado hoje. Mas vamos lá. Vamos falar o que vem no programa de hoje. Se liga só o que vem por aí. Entrando no clima da decisão, Inter de Lages se concentra para evitar ser surpreendido pelo Guarani dentro de casa. Todos os jogos foram equilibrados e a gente não tem motivo para acreditar que vai ser diferente nesse domingo. Com o ataque do Leão voltando a marcar, o clima fica um pouco mais tranquilo na ressacada. Mas para voltar ao G4, só vencer não basta. Secar o Boa, secar o Atlético e a gente ainda acredita no acesso. Jack encara a partida contra o Luverdense como final de Copa do Mundo e vê a possibilidade do título da Série B se aproximando. Figueira afunda o Botafogo no São Januário e fica muito perto da permanência na elite. A vontade de ampliar não faltou. A sorte do time carioca é ter Jefferson. Criciúma perde o duelo dos desesperados contra o Bahia, fica ainda mais perto do rebaixamento e vê a torcida protestar contra a diretoria no Heriberto Wilson. Eu poderia estar trabalhando melhor, peço mais uma vez desculpas à torcida. Prometendo marcação e sangue nos olhos, Chape se inspira em vitória contra o Fluminense no primeiro turno para vencer o tricolor das Laranjeiras fora de casa. E para comentar tudo isso, ele já está aqui nos nossos estúdios, Cláudio Miranda, que vai também responder a sua pergunta. Participa lá com a gente no facebook.com/jogoaberto, no Twitter e no Instagram, através do @jogoabertocc. Você confere todas as novidades do nosso programa. A gente vai para uma rápida parada, depois do intervalo tem tudo sobre o futebol catarinense. Meio-dia e 34 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC, mais uma vez. Muito boa tarde a toda Santa Catarina e vamos cumprimentar ele, o polivalente Cláudio Miranda, que já está aqui. Cláudio, ontem teve rodada da Série A, um catarinense se dando bem, outro se dando muito mal. E aí, panorama desses jogos que aconteceram ontem? O Criciúma era esperado que o Criciúma caísse, mas não da forma que está acontecendo. A derrota do Bahia por 1-0 foi algo lamentável, lastimável. O torcedor pé da vida acabou fazendo manifesto com a diretoria não seria pouco. E por isso que o Criciúma vai para a Série B. É importante falar que sempre a torcida teve a favor do Criciúma durante os jogos, apoiando. Inclusive, durante esse jogo já teve protesto, galera se virando as costas para o jogo e realmente olhando só para a diretoria. E a debandada está acontecendo com relação aos sócios do Criciúma, não poderia ser diferente. Já o Figueirense agora é programar o dia do Fico, que vai ser no próximo domingo no estádio Orlando Scarpelli, pode ter certeza. A nação alvinegra, o time do Figueirense, seus jogadores, como gosta de dizer Argel, os soldados do Argel, estarão então fazendo o dia do Fico no Scarpelli. Está garantido, na sua opinião? Ainda não. Mas o dia do Fico pode ser no domingo. Uma vitória confirma o dia do Fico na Série A do Campeonato Brasileiro. Então que o marketing aproveite, faça uma grande promoção, que o torcedor possa abraçar os seus jogadores e também a comissão técnica, porque o Figueirense, lá na frente, ninguém imaginava isso. Quem viu o Figueirense do Guto Ferreira, quem viu o Figueirense fazendo o que fez no início do campeonato, em 10 rodadas com 7 pontos, não imaginava que antes mesmo do final da competição, o Figueirense pudesse confirmar a presença na Série A. E o dia do Fico pode ser domingo no Scarpelli. Falando em dia, Claudionir, ontem era o dia do Inter, você não vê com a camisa vermelha, acho que a galera foi na sua batida, porque por lá parece que a galera foi treinar de amarelo, lá no Inter de Lages. O time do Inter? Pois é. E aí como que é que todo mundo utiliza vermelho se o próprio Inter vai treinar de amarelo? Mas tá treinando, tá tentando aí se preparar para a grande decisão contra o Guarani, e lá tem mistério, inclusive, viu, Claudionir? Vamos ver como é que tá a preparação do Inter de Lages. Para quem é torcedor fanático como seu Gilson, que há mais de 20 anos torce pelo Inter de Lages, a expectativa é grande para o domingo. Ele até já comprou os ingressos para o jogo e o que mais quer é fazer a festa com o Leão Baio. A gente espera que o Inter faça a parte deles, porque até aqui ele já fez. Então que continue para a gente conseguir erguer esse caneco novamente. E para que a taça seja erguida, os trabalhos no clube não param. Mesmo com uma boa vantagem de jogo, já que vitória ou empate dão o título ao Inter, o técnico não poupa os jogadores. Para ele, a responsabilidade é grande e a partida não é fácil. Todos os jogos foram equilibrados e a gente não tem motivo para acreditar que vai ser diferente nesse domingo. Mas temos que nos impor, né? Pelo nosso campo, pela nossa torcida, pela nossa equipe e fazer valer esse mando de campo e deixar o título aqui em Lages. E os jogadores entenderam o recado. Aqui o foco não pode ser dispersado. Para conseguir a vitória, é preciso, acima de tudo, concentração. Então a gente tem que estar concentrado bastante
atento à jogada forte do Guarani para que a gente possa não ser surpreendido dentro de casa. E no final dos 90 minutos a gente possa, com nossos torcedores, comemorar o título, né? O título. Sobre o elenco, o técnico Leandro Nils não revelou quem deve jogar. Os nomes serão surpresa para o jogo de domingo. Os jogadores sempre já sabem quem vai jogar e a gente tem algumas opções, até também porque o adversário também pode fazer alguma coisa diferente, mas não vai mudar muita coisa não. Isso vai ficar para o dia do jogo, então, para a gente saber. Com certeza. E aí, Claudinei Miranda, esse toquezinho de mistério é bom aí para contribuir para a atmosfera do jogo, para que seja uma grande decisão contra o Guarani? E até mesmo usar o amarelo agora para não amarelar no grande jogo, na grande decisão contra o Guarani. O Inter é favorito, está merecendo esse título. A Cidade de Lages vai comemorar com certeza o título dentro do Tio Vida. E é um título de retorno à Série A do Campeonato Catarinense, o que é muito importante para a cidade. E por isso o abraço vai acontecer, esse momento vai ser muito importante. Logicamente é o adversário que é o Guarani, tem que ser respeitado. Todos os jogos, Guarani Internacional, foram jogos muito pegados, muito difíceis, mas onde a técnica também aconteceu. E o Internacional, repito, é o grande favorito para ser o campeão da Série B do Catarinense. A respeito do trabalho do Leandro Nils, teve toda aquela troca de treinador, troca do comando técnico, ele fez um bom trabalho pelo Inter de Lages, realmente levou o time como deveria? Eu não posso dizer que acompanhei tão perto assim. No início houve uma certa deficiência, e isso ficou muito claro na saída do Nazareno. O Inter não foi o mesmo Inter com a mesma batida que era com o Nazareno Silva. Mas o Nazareno conhece muito de futebol. Se trouxe Leandro Nils, é porque sabe da sua capacidade e possibilidade desse cara que também já foi gerente de futebol, trabalhar nas 4 linhas e fazer um bom trabalho pelo Internacional. Vamos ver o que acontece pro ano que vem. Esse jogo é muito importante para a sua permanência. O título é, sem dúvida alguma, uma exigência do torcedor colorado serrano. Por isso, acredito na permanência, porque acredito também no título do Internacional. A expectativa é grande para essa grande final, essa grande decisão, e a gente vai acompanhar de perto, como sempre faz aqui no Jogo Aberto SC. Agora, a gente vai para uma rápida parada e depois do intervalo a gente fala de Série A, de Série B e tudo o que faltou falar sobre o nosso futebol, o futebol da nossa terra. Dentro de mais alguns instantes, você confere o noticiário mais completo do futebol catarinense. A gente trabalha para jogar, né? E eu quero estar sempre ali entre os 11, quero estar sempre jogando. Aqui no Heriberto Wilson, no jogo dos desesperados, o Bahia venceu o Criciúma. Peço mais uma vez desculpas à torcida, aos jogadores de não poder tê-los ajudado de uma melhor maneira. O jogador que é Felipe passou pela marcação adversária, ajeitou, colocou na área, é pro gol, é pro gol, é pro gol, é gol! Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 42 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC. A gente começa esse bloco falando da rodada que aconteceu ontem, a rodada da Série A. Na tela para você, Botafogo acabou perdendo lá no São Januário, tinha promoção de ingresso, tinha a torcida fazendo pressão, 1-0 para o Figueirense, e o Criciúma dentro do Heriberto Wilson acabou perdendo o duelo dos desesperados contra o Bahia. Claudinei, os dois times aí que jogaram em casa acabaram se dando mal. Essa pressão da torcida contrária, já que os times, o Botafogo também, o Criciúma não estavam em boa situação no campeonato, acabou ajudando os visitantes, no caso o Figueirense e o Bahia? Não, sempre é melhor você jogar em casa, com o apoio do seu torcedor. Logicamente, esse apoio pode virar de manifesto contrário a partir do momento que o time não cresce. Vou pegar o exemplo do Criciúma. O Criciúma teve várias chances antes de tomar o gol. O Criciúma teve bola que passou por 4 jogadores, nenhum deles conseguiu colocar para dentro. Teve o Ricardinho colocando bola no travessão. Teve momentos impressionantes dentro da partida do Criciúma. Acabou se complicando na segunda etapa e aí o torcedor começa a jogar contra. O Botafogo foi do mesmo jeito. O Botafogo teve possibilidade, quase tomou o gol do Figueirense e aí o Thiago Volpe foi interessantíssimo na primeira etapa para o time alvinegro. 3 defesas espetaculares. Aí no segundo tempo, a chance do Botafogo, o pênalti, Jobson quis cobrar, fez a cobrança para fora e a partir daí o Figueirense tomou conta do jogo, teve até a chance do segundo gol com o Jefferson brilhando. Então o futebol é isso, sempre é muito bom jogar dentro de casa. Por exemplo, no domingo, o Figueirense tem a pressão ainda de confirmar a permanência na Série A, mas tem que fazer no dia do Fico em casa, contra o Vitória que vem, esse sim, muito agitado, brigando contra o Z4 para se afastar cada vez mais, para confirmar também a sua presença. O Figueirense tem com o apoio do seu torcedor aí levar de boa e fazer o dia do Fico no Scarpé. Mas primeiro a gente fala de Criciúma, Claudinei Miranda, lá no Heriberto Wilson. Realmente não deu pro Tigre, teve protesto da torcida, inclusive, durante o jogo, viu? A partida era de vida ou morte para as equipes de Criciúma e Bahia. E o que se viu foi um jogo fraco. Na primeira boa chance, Galhardo tentou o olímpico e Bruno salvou.
Ricardinho respondeu nesse chute de fora da área. E o jogo seguia com muita briga, mas fraco tecnicamente. Kleber Santana chegou a tirar Marcelo Lomba da jogada, mas bateu para fora. O time baiano chegou bem na bola de Galhardo, mas Bruno conseguiu abafar. Já no segundo tempo, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Heriberto Wilson ficou em silêncio. E mesmo com a bola rolando, a torcida se concentrou em frente ao camarote da diretoria e passou a protestar. Em meio à manifestação, Guilherme bateu de longe e fez 1-0 para o Bahia e foi aplaudido até pela torcida do Criciúma. O Tigre tentou responder na bola de Souza, mas já não tinha forças para reagir. O Bahia ainda teve boa chance na bola de Henrique, que passou perto. Fim de partida, Criciúma 0, Bahia 1. O jogo retratou bem a situação das duas equipes no campeonato. Um jogo fraco tecnicamente, com poucas chances de gol. Mas o Bahia soube aproveitar o momento ruim do Criciúma e praticamente decretou o rebaixamento do time catarinense. Gostaria até de reconhecer assim, que eu poderia estar trabalhando melhor. Peço mais uma vez desculpas à torcida, aos jogadores, de não poder tê-los ajudado de uma melhor maneira. É aquele momento, Claudio Miranda, que parece que realmente não tem mais o que falar, né? É uma situação muito complicada realmente do Tigre. Você acha que começa a passar a barca, já começa o planejamento para o ano que vem do Criciúma? Já começou, antes mesmo dessa rodada. Quando você contrata uma nova pessoa para gerir o futebol do Tigre, é porque o Criciúma já está pensando em 2015. A toalha já havia sido jogada, né? Não oficialmente, mas já havia sido jogada. Nesse momento, Toninho Cecílio se trouxe desculpa. O torcedor não quer mais. Ele queria ver uma reação, que não aconteceu e não vai acontecer. O Criciúma vai para a Série B matematicamente. Ainda não está lá, mas por tudo que fez, o Criciúma não ganhou um jogo fora de casa. Agora pega o Flamengo até num campo neutro, mas com o torcedor, todo ele vai parar o Flamengo, porque o jogo vai ser no Castelão, no Maranhão. Então, o que acontece? Expectativa agora? Criciúma realmente remontar o seu time, repensar e ver o que vai fazer no próximo ano. E tem um detalhe, dinheiro não faltou em Criciúma. Esse não foi o problema. E geralmente na questão financeira é que se coloca o foco. Não, o problema é dinheiro. Não, não é. Dinheiro, o Criciúma tinha. Trabalho, o Criciúma teve. Mas foi muito desajeitado, muito desarrumado. Uma diretoria que trabalhou errado demais. E está pagando por isso. A bola pune. E o Criciúma está na Série B do Campeonato Brasileiro. Se confirmando o descenso do Criciúma, o Toninho Cecílio continua, na sua opinião? De forma alguma. O Toninho Cecílio não deveria nem ser contratado. Essa foi a nossa opinião. Respeitamos o profissional Toninho Cecílio. Mas entendo que Gilmar Dalpoz deveria ser o cara para fazer o projeto e o planejamento do próximo ano. Tudo bem, não vai ser o Gilmar. Então o Criciúma vai buscar outro nome. Quem tá de bem com a vida é o torcedor alvinegro, o torcedor do Figueirense, porque ontem o Figueira conquistou uma grande vitória contra o Botafogo, de novo com polêmica, de novo com pênalti. A gente vai falar muito sobre isso, mas primeiro vamos ver como é que foi o jogo lá no São Januário. Enquanto o Botafogo tinha a necessidade da vitória, o Figueirense fazia de tudo para impedir. Com um chute de fora da área e a cabeçada de André Bahia, aos poucos o time ganhou espaço. Para variar, mais um desperdício de gol. Oportunidades não faltaram, com 3 atacantes em campo. Mas foi visível a ansiedade na hora de decidir. Tudo pela necessidade de vencer. A gente sentiu a equipe muito ansiosa na hora da conclusão ao gol. Seria essa necessidade de vencer? Falou tudo. O time tá todo mundo comprando esse barulho, tá tenso, ansioso. As coisas estão acontecendo, muitos jogadores sentem mais, outros sentem menos. Mais experiência, outros com menos experiência. Com 2 minutos do segundo tempo, a grande chance para o alvinegro. Veio o cruzamento e o pênalti foi marcado. Dos pés de Jobson, a cobrança para fora. Olha, sinceramente, na hora que eu vi ele pegando a bola das mãos do Murilo, isso me veio à cabeça. Eu acho que ele acabou, de certa forma, puxando isso para ele. Ele puxou uma responsabilidade muito grande e acabou batendo de uma forma irresponsável. É óbvio que eu fiquei muito chateado com tudo aquilo que eu vi hoje. Eu não sei te precisar hoje se ele vai a Chapecó ou não. 4 minutos depois, o ditado popular. Quem não faz, leva. Bola na área. E França, de cabeça, abriu o placar. Figueirense 1-0. Gol marcado, a vontade de ampliar não faltou.
A sorte do time carioca é ter o Jefferson. Depois do lance, oportunidades não faltaram para o empate e até para a vitória. Mas nada da bola entrar. E deu o Figueirense. A vitória 1-0. Um resultado. O time só pode chegar a 42 pontos. É claro que a gente tem que entrar vibrando, mas na hora ali que fica cara a cara goleiro, então aí tem que ser frio e tem que ter personalidade. Mas eu acho que quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Você imagina um campeonato brasileiro de 38 rodadas, você ter 10 pênaltis contra. Nós perdemos pro Sport lá em Recife, pênalti duvidoso, 1-0. Nós perdemos pro Grêmio lá em Recife. Nós perdemos lá em Porto Alegre pro Grêmio 1-0, um pênalti duvidoso. Né? Hoje, daqui a pouco, se o Botafogo faz o gol, pode ser que o Botafogo ganhasse 1-0 com um pênalti duvidoso de novo. Amigo, é duro, a gente é pequeno. Né? Quem sabe nesse país um dia se muda isso. Porque aqui sempre os mais fracos, os mais pobres, né, que sofrem, né? Sempre os lá de cima, né, só vê barulho, a imprensa fala nunca, mas nunca ninguém paga nada. Né? Agora quem paga é o pobrezinho, quem paga é os times pequenos. Com 3 minutos de jogo tinha 2 jogadores meio com cartão amarelo. Com 3 minutos de jogo. Primeira falta do Felipe, meu meia, amarelo. Primeira falta, aliás, ele achou que o França simulou um pênalti. Pô, pelo amor de Deus. Aí, Argel Fux, apesar da vitória, muito nervoso e de novo reclamando da arbitragem, Claudionir, mas dessa vez ele não tem razão, né? O Argel tem todos os méritos pela bela campanha que faz o Figueirense. O Argel tem todos os méritos por ter um time de soldados, como ele mesmo diz, ou um time de guerreiros, como gosta o torcedor. Tem todos os méritos por ter um time muito bem aplicado, tática e tecnicamente. Ele sabe trazer dos seus jogadores todo o seu potencial. Tanto é verdade que foi buscar até alguns garotos, para que pudessem brilhar com a camisa alvinegra. Mas o Argel está errado na sua reclamação no lance de ontem. Com relação ao Grêmio, com relação ao Sport, ele tem razão. Agora no lance de ontem, não. Você repetir... pode rever esse lance? Vamos repetir rapidinho, já repetimos bastante no VT, mas olha só. O Zoom lá no CDC, ele deu um tapa na bola, né? Ele projetou o corpo. Mas muito pênalti, Argel. Ele tem razão também com relação à reclamação dos 2 amarelos, de forma injusta. O CDC ainda está fora do próximo jogo, mas esse aí foi muito pênalti, Argel. Bom que o Jobson pegou a bola, botou para fora, porque quando você trabalha da forma que o Argel trabalha, quando você é aplicado da forma que o time do Figueirense tem sido aplicado, você conta também com a sorte. E aí o Jobson acabou colocando para fora, muito bom para o Figueirense, uma vitória espetacular, programando o dia do Fico para o próximo domingo. Mas esse lance aí, esse não dá para reclamar. O França ontem te surpreendeu, Claudionir Miranda? O França tem jogado bem, nos últimos jogos tem vindo muito bem. E ontem foi escolhido como Bambambam da partida pela equipe Band FM. Eu particularmente votei no Thiago Volpe, que mais uma vez foi importantíssimo no primeiro tempo, mas o França jogou muito bem, saiu muito cansado e fez o futebol de muita aplicação também. Parabéns para o Figueirense, parabéns pelo França, pela recuperação do seu futebol e esperamos que agora, domingo, realmente possa ser o dia do Fico no Scarpelli. Assim esperamos e também espera o torcedor alvinegro. Leandro Gesser fala, será que teremos promoção de ingressos pro jogo contra o Vitória domingo, Claudionir? Claudionir manda um abraço pro Pastana. Tá lembrando do Pastana, Claudionir Miranda. Manda um abraço pra ele. Pastana, vou te contar. Ainda bem que o Pastana saiu do Scarpelli. Agora, acho que a diretoria do Figueirense está pensando nisso sim. Pro dia do Fico, promoção de ingressos de novo, abraçando o seu torcedor do clube. Fabrício Carlos fala, domingo é só festa e é para mais de 15 mil alvinegros. Vamos, torcida alvinegra. Abraço pessoal do Jogo Aberto SC, melhor programa de SC. Um abraço pro Fabrício. O William dos Santos fala, já mudou o time, botou raça nesse time que estava desacreditado. Lá no começo do campeonato, pegou o time na última colocação e praticamente livre de rebaixamento. Livre do rebaixamento, faltando 3 jogos para o final do campeonato. E é praticamente o mesmo time, fez apenas uma contratação. O time não joga bem, mas faz o resultado. Time de guerreiro ou time de soldado, como diz o Argel, né, Claudionir? E ontem, outra vez, não apresentou um futebol assim daquele de encher os olhos. Mas a aplicação, sim. Essa aí o torcedor alvinegro tem todo orgulho pela aplicação do seu time, como aconteceu contra o Atlético Mineiro e como aconteceu contra Botafogo. O Argel utilizou os jogadores que não vinham sendo utilizados. Isso é muito importante dizer. Buscou de volta Rivaldo, buscou de volta Marco Antônio, trouxe o time, tem o time na mão e trouxe também alguns jogadores que nem o torcedor esperava, como Jefferson, que hoje está muito bem na lateral direita. Esse menino Iago apareceu bem pelo time do Figueirense. O França foi recuperado. Tudo isso tem que ser colocado com relação ao potencial de Argel, que soube trabalhar também em seu ataque. Ora com Cleitinho, ora com Mazola, ora com Pablo, que vem bem, ora com Marcão. O Cristiano Kroplin também participa com a gente. Figueirense é melhor de SC em tudo, diz ele. E o Gustavo Marcondes, Thiago Heleno e Volpe tem que renovar com o Figueirense. São 2 monstros jogando bola, sem dúvidas, Gustavo. E será, Claudionir, que eles renovam ou não?
Olha, Gustavo, tomara que isso aconteça, até porque o Thiago Volpe deve ser um jogador muito assediado no final desse ano. Está fazendo uma campanha excepcional. Ontem, mais uma vez, foi muito importante para o time do Figueirense, com 3 defesaços na primeira etapa. E agora a gente vê como é que ficou, portanto, a classificação com esses jogos da Série A. Vamos lá, os times catarinenses, Figueirense melhorando um pouquinho. O Cruzeiro ainda está em primeiro com 70 pontos, é o líder isolado. O São Paulo vem com 66, sempre na caça na segunda posição. Corinthians em terceiro lugar com 63. E o Atlético Mineiro, o quarto com 61 pontos. Só lembrando que o Cruzeiro joga hoje ainda contra o Grêmio. E se o Cruzeiro vencer, aí, meu amigo, passo pro título é enorme. Vamos lá, continuando, portanto, a classificação. O Figueirense aparece aí na segunda página da tabela, na 13ª colocação, com 43 pontos. Claudio Niri agora, mais um pontinho, já garante o Figueirense Série A. Um empate aí, quem sabe, se não der a vitória, já garante o Figueira? No dia do Fico tem que ser vitória. E aí chegar a 46, passa os 45, que é a barreira. Com 44 dificilmente cai, com 43 até dificilmente cai. Mas passa os 45, que é a barreira, faz 46. E no dia do Fico, uma grande festa no Scarpé. E no Z4 aparece a Chapecoense, que vai jogar ainda, tem 36 pontos, está em 17º. O Bahia é o 18º com 34, o Botafogo com 33, perdeu para o Figueira. E o Criciúma aí na 20ª colocação, a lanterna da Série A com 30 pontos. E agora a gente fala então da Chapecoense, que vai jogar hoje, viu? Tem jogo da Chape, vamos lá ver a arte do jogo. Fluminense-Chapecoense às 7h30 na 35ª rodada. Qual deve ser a postura da Chape hoje contra o Flu, hein, Claudio Miranda? De muita marcação, de muita pegada, de muita força, a Chapecoense não pode tentar encarar o Fluminense, que ainda briga por G4, numa situação de enfrentamento. Vai esperar o Fluminense e quem sabe por aquela uma bola, o Chapecoense pode chegar à vitória. Da mesma forma que jogava com o Gilmar Dalpozo, da mesma forma que jogava com o Celso Rodrigues e diferente daquilo que o Jorginho fez nos últimos jogos. Então a expectativa de um jogo muito difícil, complicado, Chapecoense ainda não sabe o que é vencer no Rio de Janeiro. Nem na Série B, nem na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver então como é que está o clima de preparação da Chapecoense, que ontem treinou no Engenhão, lá no Rio de Janeiro. Com essa calma toda, chegando no Engenhão para treinar, parece que é a Chape que vive momentos de paz e harmonia. Mas não é nada disso. Logo o trabalho começou porque a Chapecoense precisa encontrar o caminho da vitória urgentemente. É o adversário do Verdão que vive um momento muito mais tranquilo na competição. Fluminense e Chapecoense se enfrentam num cenário completamente diferente do confronto do primeiro turno. Lá no dia 20 de agosto, a vitória da Chapecoense por 1-0 provocou protestos da torcida do Flu e deu tranquilidade para o Verdão. Tranquilidade que hoje não existe mais. Já são 6 jogos sem vencer. Logo após a demissão do técnico Jorginho, o interino Celso Rodrigues tenta colocar a Chape nos eixos e não revelou o time que enfrenta o tricolor das Laranjeiras. Uma coisa é certa, o time vai prezar pela marcação, ou seja, muito provavelmente a Chape vai com 3 volantes para cima do Flu. O pior é que um dos melhores volantes do time se machucou em dose dupla. Ricardo Conceição está com lesão de grau 1 nas 2 panturrilhas e deve ficar fora até o fim do campeonato. Pro lugar dele, Dedé deve ser o escolhido. E tem torcedor da Chapecoense participando com a gente no Facebook, facebook.com/jogoaberto. O Max Roberto fala: agora é com vocês, a rodada ajudou. É só a Chape fazer a sua parte. Claudio Miranda tem que realmente fazer a parte, mas não é nada fácil fazer a sua parte contra o Fluminense fora de casa. Mas isso é Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu abraçar o Marcos Roberto. Muito obrigado pela sua participação e com toda razão, viu, Marcos? Figueirense venceu o Botafogo por 1-0. Palmeiras perdeu lá na inauguração, na reinauguração do seu estádio, por 2-0 para o Sport. Aí o Curitiba empatou com vitória em 1-1 jogando fora de casa. O que acontece? Tudo ajudando a Chapecoense. É hora de Chapecoense fazer sua parte. Ah, mas é o Fluminense que vai pro G4. É Série A do Campeonato Brasileiro. Não quer enfrentar o Fluminense, não joga a Série A. E a Chapecoense quer se manter na Série A do Brasileiro. Vai ter que fazer um crime, jogar por uma bola, muita marcação, muita força de vontade no Maracanã, que vai estar lotado, acredito eu, apoiando o Fluminense na briga pelo G4 por Libertadores da América. Mas esse é o momento de surpreender. A Chapecoense esteve em 9º lugar dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. A Chapecoense, em determinado momento, foi o melhor time catarinense. Perdeu essa posição para o Figueirense já há um bom tempo. Mas a Chapecoense entrou num momento muito ruim no G4. Dá para sair? Dá. Existe a possibilidade, probabilidade? Claro que sim. Depende muito desse jogo e no próximo jogo contra o Botafogo em casa. O Celso Rodrigues, Claudio Miranda, não revelou o time que vai para o jogo, mas já deu a entender que vai ter muita marcação, como você pediu realmente. Mas essa perda do Ricardo Conceição, o que representa para a Chape nesse momento? Muito ruim para a Chapecoense, que havia perdido o Camilo no momento muito importante do campeonato, e perde Ricardo Conceição até o final da competição. Eu quero lembrar para você, Ricardo Conceição é um dos principais marcadores e um cara que tem saída de bola no time da Chapecoense.
Chapecoense. Isso complica para a equipe de Chapecó, certeza absoluta. Mas é momento de superação. Você não pode ficar chorando as pitangas. Vamos pegar o Argel. O Argel, cada vez que ele perde um jogador, e perdeu em todos os jogos. O Argel perdeu jogadores interessantes, importantes, como ontem perdeu o Marquinhos logo no início do jogo. O Argel não ficou chorando. O Argel agiu, montou o time e esse time conseguiu essa reação excepcional dentro do Brasil. É mais uma chance também para o Celso Rodrigues, né? Ele que desenvolveu um trabalho legal na Chape quando teve como interino e mais uma vez vai ter essa chance. Quem sabe você acha que ele pode, quem sabe, se consolidar como técnico? É uma chance para a diretoria da Chapecoense redimir dos erros cometidos. A contratação do Jorginho foi um grande erro, isso foi visto, e agora, quem sabe, o Celso Rodrigues possa fazer o seu trabalho com mais tranquilidade. O momento é difícil, é complicado, e a Chapecoense depende de si, de muita superação para sair do G4. Agora a gente fala de Série B, porque o clima está um pouco mais calmo lá no Avaí. Anderson Lopes falou com a imprensa a respeito desse momento do Leão. Um peso a menos nas costas. Esse é o sentimento que paira na ressacada. Depois de 6 jogos sem vencer, finalmente a vitória veio. E o melhor, teve até gol de um atacante. Fato quase raro nesse campeonato. E ele, o gol, saiu dos pés do cara que mais teve chances no time. Mas foi pro banco no último jogo e até ficou chateado no início. E depois viu que tudo valeu a pena. Sem dúvida, né? Acho que às vezes o jogador se sente muito acomodado com a situação e com certeza ontem o banco foi bom para mim. Mas apesar do banco de reservas ter dado sorte, o Anderson Lopes não quer saber de ficar lá por muito tempo. A gente trabalha para jogar, né? E eu quero estar sempre ali entre os 11, quero estar sempre jogando, ajudando de alguma forma. Mas independentemente de quem o professor Juninho colocar para jogar, eu quero ajudar. Agora o Avaí precisa olhar para a tabela e ver a realidade. A sequência ruim de resultados deixou o time em uma situação complicada em relação ao acesso para a Série A. Apesar de ter o mesmo número de pontos de Boa Esporte, que está no G4, e do Atlético Goianiense, quinto colocado, o Leão da Ilha não depende apenas de si para chegar à elite. Precisa torcer por tropeços dos concorrentes e vencer adversários complicados. O primeiro deles é o Santa Cruz, no sábado, fora de casa. A gente sabe que lá, sempre jogar lá contra o Santa é um jogo difícil. E vamos em busca dos 3 pontos e secar o Boa, secar o Atlético e que a gente ainda acredita no acesso. Pois é, Claudionilha, agora não basta mais só vencer, também tem que secar. E o Avaí, primeiro falando desse jogo contra o Santa Cruz, tem condições de ir lá e buscar o resultado? Claro que sim, o Santa Cruz está praticamente fora do campeonato. Santa Cruz só um milagre, salvo o Santa com relação à classificação. Então o momento é do Avaí, sem pensar no jogo do Boa, sem pensar no jogo Atlético Goianiense, porque as coisas têm acontecido no Avaí de uma forma até natural. A sorte tem estado do lado azul. E por falar em menor peso nesse momento, eu diria que o maior peso está acontecendo no bolso dos jogadores. O Avaí hoje adiantou o 13º dos seus atletas. Então o time está viajando com tudo pago. Não tem premiação atrasada, não tem salário atrasado e o 13º foi adiantado. Então, problema financeiro, problema de dinheiro não existe na ressacada. Não é isso que vai atrapalhar a vida azurra nesse momento. O futebol, tomara que volte a ser apresentado com muita qualidade, até melhor do que o apresentado contra a Portuguesa. Eu arrisco dizer, se apresentar o mesmo futebol que apresentou contra a Portuguesa, o Avaí não ganha o Santa Cruz. Mas tem condições do Avaí de apresentar um pouco mais. Tá falado com o Claudionilho Miranda e agora a gente fala do Jack, que está prestes a conseguir um título da Série B, vai se preparando. E quem falou aí a respeito dessa situação foi o Thiago Medeiros, zagueiro do Joinville. Vai ser uma disputa dura até o fim do campeonato, não tem jeito. Qualquer um que vacilar pode perder o título. A partida contra o Luverdense será uma decisão e só podemos pensar nos 3 pontos. Não poderia ser diferente, Claudionilho Miranda. A torcida já está comprando ingresso, vai realmente lotar a arena, vai ser caldeirão e tem todas as condições contra o Luverdense conseguir esse título. Luverdense que vem de 2 derrotas, né, Claudionilho? Para uma grande festa, o torcedor vai mais uma vez na arena, acreditando no seu Joinville. O que o Joinville não pode fazer é dar a bobeira que deu no último jogo, onde praticamente não atuou, não conseguiu ser incisivo com o adversário. Quando a Luverdense não joga dentro de casa, é para festa, é para um grande congraçamento e manter essa distância da Ponte Preta. Quem sabe até comemorar de forma antecipada a conquista do título. Que bom seria isso para o Joinville. Se não acontecer, fica para a próxima. Mas o Joinville, com certeza absoluta, chega na última rodada disputando o título da Série B. Aí, meu amigo, Joinville é só festa. Tá falado com o Claudionilho Miranda. Amanhã a gente volta com Jogo Aberto SC. Tchau!